Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o empate que teve entre Flamengo e Atlético Paranaense. Empate em 0-0. Era para não ter feito esse vídeo há muito tempo. Esse jogo foi ontem de noite. E eu só tô conseguindo fazer agora coisa de quase 8 horas da noite já do dia seguinte, né? Enfim, eu não ia fazer esse vídeo, mas como de qualquer forma se eu tivesse feito num horário próximo depois do final do jogo ou agora, ia ter pouca visualização de qualquer jeito. Enfim, eu faço mais esses vídeos porque eu gosto, né? Enfim, bora aí falar um pouquinho sobre esse jogo. Antes de tudo, deixa eu trazer as escalações, começando pelo Flamengo, que foi com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio de campo, Everton Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia e Arrascaeta. Já no ataque teve o Gabigol e o Pedro. E o Atlético Paranaense teve a seguinte escalação: Bento, o Nico Hernandes, né, o Thiago Heleno, o Pedro Henrique, Kelvin, Hugo Moura, Fernandinho e Eric, o Abner com ala esquerda, e no ataque o Terans e o Coelho. Quem eu posso destacar desse time do Flamengo? Vale destacar que o Santos veio do Atlético, então poderia ter uma lei do ex, só que ele é goleiro, então não interferia muito. O Davi Luiz acabou sendo expulso, né, na reta final do jogo, no último lance do jogo, né, na real. Acabou fazendo uma falta, não me lembro em quem foi a falta e nem se foi falta. Foi marcada a falta, mas não me lembro se a falta cometida era falta de verdade. Acho que era, se eu não me engano era. Enfim, ele foi e reclamou com o juiz, xingou o juiz e acabou levando o vermelho. Eu acho que isso é muito questão de interpretação. Um tempinho atrás também teve uma expulsão parecida do Gabigol. Ele xingou o árbitro e foi expulso. Eu acho que eu acho que varia muito esse tipo de coisa. Porque xingamento, ofensa no futebol, no meio do futebol, tem muito e é natural isso. No calor do momento não tem muito o que fazer, é assim mesmo. Porém, a diferença dessas expulsões, que eu acho que poderia até ser um amarelo, tinha que ser divertido, mas talvez um amarelo, quando o jogador vai lá e xinga diretamente o juiz. Tipo, o jogador tá olhando pro juiz, o juiz tá olhando pro jogador e aí ele xinga o juiz. Aí eu acho que é amarelo, dependendo do tom, é até vermelho. Eu acho que na regra deve ter alguma coisa falando que é vermelho. Então, acredito que a decisão foi certa. E se quem acha que não foi para vermelho, eu acredito que o erro deve estar na regra, porque eu acredito pelo menos que na regra deve dizer que isso daí é vermelho. Pelo menos o mais natural é isso, né? Porque o juiz é a autoridade. E basicamente você bate de frente com ele e começa a xingar ele. Eu acho que, querendo ou não, a decisão foi correta. Mas talvez mais pra frente possa mudar a regra, mas eu acho que no final das contas tem que ser vermelho mesmo. Xingar o juiz, todo mundo xinga, só que diretamente, você olhando pro juiz, o juiz olhando pra você, você xinga ele, eu acho que um vermelho é justo. Quem mais eu posso destacar do time do Flamengo? Everton Ribeiro jogou muito no primeiro tempo. Eu achei que foi um erro ter a substituição dele. Poderia talvez ter tirado naquele momento ou o João Gomes, que foi só sair mais tarde, ou o próprio Thiago Maia. Puxava um desses dois que ficaria em campo para primeiro volante, o Everton para segundo, o Arrascaeta para o meio. Mas acabou sendo substituído o Everton Ribeiro, que para mim foi um dos melhores da partida, por sinal. Thiago Maia jogou muita bola. O Arrascaeta não estava em um dia bom, desperdiçou muitas oportunidades. Teve um cabeceio cara a cara que ele desperdiçou, que era para ter feito o gol. O Pedro não teve muitas oportunidades, basicamente só uma chance clara. Foi um desvio no primeiro tempo que foi perfeito, só que o Bento fez uma grande defesa. E do Gabigol, o que eu posso dizer é que ele se movimentou muito, criou muitas oportunidades, mas desperdiçou muitas oportunidades também. E para um jogador que tem todo esse nome, que todo mundo pede na seleção, ou que muita gente pelo menos pede, tem que melhorar muito a finalização. No primeiro tempo teve umas 3 chances cara a cara que era para ter feito o gol. No segundo tempo até teve um lance que ele fez tudo certinho, que ele ia fazer o gol, mas o Kelvin tirou de cabeça. Agora, essas oportunidades que ele perdeu, tem que fazer o gol. Para um cara que todo mundo, ou muita gente, que eu falei agora há pouco, pede na seleção, tem que ter uma precisão maior. Fosse o Pedro no lugar dele nessas 2 oportunidades no primeiro tempo, seria melhor a tomada de decisão. Também teve um lance que ele chutou de direito, que ele chutou o chão, que foi meio ridículo. Mas enfim, para a movimentação do Flamengo ele é muito crucial, porém desperdiçou muitas oportunidades. Desse time do Atlético Paranaense, que eu posso destacar, o Kelvin para mim foi o melhor do time do Atlético, junto com o Bento, os dois jogaram muita bola.
O Kelvin, tanto defensivamente, que nem eu falei, tirou uma bola em cima da linha de cabeça. Em cima da linha de cabeça, né? E se não fosse ele, o Atlético teria perdido de pelo menos 1-0 justamente por esse lance. E do meio para frente também construiu muito bem. Para mim, o Kelvin foi um dos melhores da partida, junto com o Bento, que nem eu acabei de falar. Esse meio de campo, principalmente o Fernandinho e o Hugo Moura, achei que foi bem na parte defensiva. E mais é só isso, não teve muito destaque nesse time do Atlético não. Eu vi que tem muita gente que ficou revoltado com o estilo de jogo do Atlético por ser muito defensivo. E o Filipão é assim mesmo. E a maioria dos técnicos, assim, o Grêmio fora de casa, que é o time que eu torço, é a mesma coisa também. É basicamente jogar para não perder. Essa foi a ideia do Atlético. Foi jogar contra o Flamengo no Maracanã, sabendo que é um time pior, sabendo que o Flamengo vem em boa fase, sabendo que o Flamengo tem grandes jogadores, naturalmente ia se defender. E se a gente analisa esse time do Atlético, é muito defensivo. É 3 zagueiros, é 2 alas, é 2 volantes e um cara que joga de lateral, volante. É um faz tudo, o Eric, mas é mais para volante. E no ataque um meia e um ponta. Foi um time que foi moldado para se defender e tentar um ou outro contra-ataque. Quase não saiu esse contra-ataque também. Mas fez o papel. A ideia do Atlético foi ir para lá para não perder. E deu certo. Se isso é uma coisa benéfica para o futebol ou não, é outra parada. Eu não gosto desse estilo de jogo. Mas em mata-mata, sabendo que o Flamengo é um time melhor, jogando na casa do Flamengo, sendo o primeiro jogo, acho que a ideia foi perfeita, foi bem executada. Eu não gosto desse tipo de jogo. Eu gosto do tipo de jogo. Vocês me conhecem. Tipo do Diniz, de ter a bola, de fazer o jogo acontecer. Mas jogando contra o Flamengo no Maracanã, sendo uma equipe pior, a ideia deu certo. E é isso que tem que se destacar. O planejamento do Filipão deu certo. Entraram no Flamengo Ayrton Lucas, não fez muita coisa. Entrou o Cebolinha, errou quase tudo. E entrou o Vidal muito bem. O Vidal entrou muito bem, finalizou bem, fez boas jogadas. No Atlético entrou Marcelo Cirino, não fez muita coisa. Vitor Hugo, quem é esse cara? O Vitinho. O Vitinho cavou uma outra falta. Eu acho que a falta do Davi Luiz foi nele, inclusive. Entrou o Léo Cidadini, um dos primeiros lances ele já levou amarelo. E o Matheus Felipe eu acho que é a mesma coisa, um dos primeiros lances já levou amarelo também. E nele foi a grande chance do Atlético, uma bola parada que foi certinho no segundo pau. Ele sozinho acaba escorando para fora. Foi a grande chance do Atlético. E era a chance do Atlético fazer 1-0 e aí, porra, os caras iam delírio. Foi no jogo em busca de um empate, saísse com a vitória, tava maravilhoso. E eu lembrei aqui de duas oportunidades do Flamengo. Foram 2 bolas na trave, um cabeceio do Pedro no travessão e uma finalização do Gabigol no travessão também. Então isso mostra muito do que foi o jogo. O Flamengo criando muito, chegando toda hora no ataque, mas não conseguindo converter em gol. Indo para os números, justamente o que eu acabei de falar. 22 finalizações do Flamengo, 4 do Atlético. 6 dessas 22 foram no gol. Nenhuma do Atlético foi no gol. Posse de bola 75% para o Flamengo, 25% para o Atlético. E é isso, é o que eu falei. O Flamengo dominou completamente, o Atlético foi para lá para não perder. Deu certo, não tem muito o que falar. É um estilo de jogo feio? É. É um estilo de jogo que não é muito agradável? É. Mas deu certo. E no final das contas, futebol é resultado. Se eu tivesse usado essa estratégia e perdido de 2-3-0, todo mundo ia estar criticando. Como deu certo, o importante é que conseguiu. Bora ver no jogo de volta. O Atlético não vai jogar do mesmo jeito na Arena da Baixada. Aí sim, precisam da vitória. Ou até mesmo um empate para levar para os pênaltis. Mas o jogo vai ser muito diferente porque o Atlético vai se soltar. E aí o Flamengo aí sim vai ter mais oportunidades. O Atlético se moldou para esse jogo, se moldou para a competição. Jogou um jogo feio? Jogou, mas alcançou seu objetivo. Posse de bola, passes a real do Flamengo quase 700 e do Atlético coisa de 240. Precisão dos passes 89% para o Flamengo, 68% para o Atlético. Faltas 13 do Flamengo, 20 do Atlético. Cartões amarelos 4 do Flamengo, 5 do Atlético, totalizando 9 e ainda teve o vermelho, ou seja, 10 cartões no jogo. Tiveram 3 impedimentos no total e 10 escanteios no total. Teve muita polêmica com a arbitragem também nesse jogo. Deixa eu destacar aqui, lembrando dos nomes. Que nem eu falei, para mim o vermelho do Davi Luiz foi correto. O Arrascaeta levou um amarelo por uma entrada no... Foi em quem?
Não me lembro agora em quem foi a entrada do Arrascaeta, mas ele chegou com as travas da chuteira no calcanhar, na parte de trás. Já na parte de cima, não foi nem no calcanhar, um pouquinho mais pra cima, no jogador do Atlético, e era um vermelho, claro, e tendo VAR ainda, era muito vermelho, um erro que não pode acontecer. Assim, foi absurdo não ter levado o vermelho ao Arrascaeta, era muito vermelho mesmo. E o Flamengo deu sorte, né? Já que ele é o grande criador desse meio de campo do Flamengo, deu sorte de ter ele no jogo de volta. O Gabigol também levou um amarelo. Era um contra-ataque, né? Ele tocou a bola, quando ele se movimentar, o Fernandinho ficou parado. O Fernandinho não foi pra cima do Gabigol. O Fernandinho ficou parado. Na teoria ele não foi pra cima. Só que como o Gabigol tava em movimento, o Fernandinho também, na hora que ele para, o Gabigol se choca com ele. O Fernandinho foi inteligente pra atrasar o Gabigol. Na hora que o Gabigol esbarra nele, o Fernandinho volta a correr. O Gabigol dá um chute nele, não pegou em cheio. Mas isso é agressão, né? Então, que nem eu já tinha falado do Davi Luiz, talvez possa mudar a regra para isso não se tornar um vermelho. Mas hoje em dia, eu acredito que isso seja vermelho. O do Gabigol também, por ter dado um pontapé no Fernandinho, não pegou em cheio, mas foi uma agressão. Acho que era vermelho. E eu acho que se o Gabigol levar amarelo, o Fernandinho não levava o cartão. Se o Gabigol levasse vermelho, o Fernandinho ficava com amarelo. Eu acho que faltou essa desproporção. Porque o Fernandinho basicamente ficou e deu uma esbarrada no Gabigol. O Gabigol tentou agredir ele. Então não poderia ser a mesma punição. Que nem eu falei. Se o Fernandinho não levasse nada, era amarelo pro Gabigol. Se o Gabigol levasse vermelho, era amarelo pro Fernandinho. Não foi isso que aconteceu. No final das contas, o juiz só amarelou os dois. O que mais de polêmica? A real é que também teve um lance do Fernandinho com o Felipe Luiz. Ele foi proteger a bola, acabou subindo um pouquinho o braço, bateu o cotovelo no pescoço do Felipe Luiz. Não foi uma agressão, ele foi proteger a bola, mas talvez seja para amarelo também. E aquele amarelo com esse aqui poderia ter sido expulso. Enfim, o que mais eu posso destacar aqui? Teve um pênalti também pedido no Léo Pereira, do próprio. Pô, o Fernandinho estava envolvido em tudo, hein? Que o Fernandinho puxou a camisa do Léo Pereira para cima. É nítido que ele puxou, só que eu achei muito estranho porque o Fernandinho estava atrás. Puxa a camisa pra cima e pra trás, né? O Léo Pereira cai pra frente. Isso só mostra que o impacto de puxar a camisa não teve efetividade. O Léo Pereira, percebendo que a camisa dele subiu, se jogou. Lógico, é pênalti puxar a camisa desse jeito, mas eu acho que se a gente for levar em consideração o que aconteceu no lance, não interferiu essa puxada de camisa, porque ele puxou pra trás, o Léo Pereira caiu pra frente. No momento, o Léo Pereira só foi inteligente, ele percebeu que o Fernandinho puxou ele e se jogou. Enfim, poderia ter sido marcado esse pênalti. Na minha visão, o impacto não foi para pênalti, mas o Fernandinho deu brecha, ainda mais sendo o VAR. Então o VAR era para ter sido mais ativo. Nesse pênalti, que eu acho que deveria ter sido marcado, no final das contas, por ter puxado a camisa. No vermelho, que era para Arrascaeta, no vermelho, que era para o Gabigol. E é isso, no final das contas o árbitro errou pra caramba, o VAR também, pros dois lados. Não dá pra falar que o Flamengo foi prejudicado e nem que o Atlético foi prejudicado. Os dois times foram prejudicados e os dois times foram beneficiados também. Então, no final das contas, o juiz conseguiu foi estragar a maioria do jogo mesmo. Enfim, não tem muito mais o que falar não. Foi um jogo que teve muita emoção até o final. E agora fica tudo pro jogo de volta, né? O que eu gostaria de dizer de novo era do Filipão. Que eu tô vendo muita gente atacando ele, falando, inimigo do futebol, joga feio, é antijogo. Cara, cada um tem sua estratégia. Ainda mais eu, que torço pro Grêmio, eu tô acostumado com jogo feio, com esse tipo de jogo. Quando a gente tava na Série A temporada passada, principalmente nos jogos da Copa do Brasil, essa era a estratégia, contra o time grande essa era a estratégia, e até na Série B jogando fora de casa, a maioria das vezes é essa a estratégia. Você joga para não perder. Se o empate é um resultado positivo para você, você pode jogar com 10 zagueiros. Independente, o que o povo vai falar, o problema é deles. Se você conseguir o resultado, é o que interessa. O Atlético conseguiu. Foi um jogo feio? Foi. Teve um pouquinho de cera? Teve muita cera. Enfim, um time que está em busca do empate vai fazer isso. Assim como, se o Atlético estiver perdendo de 1 a 0 para o Flamengo na Arena da Baixada, se o Flamengo estiver ganhando de 1 a 0 do Atlético na Arena da Baixada e tem um jogador expulso do Flamengo, o Flamengo iria fazer a mesma coisa, ia começar a se retrancar, o Santos ia cair, assim como o Diego Alves ficou marcado por isso no Flamengo. A diferença é que quando é contra a gente fica nervoso, fica chateado.
Agora, quando é a favor, a gente gosta. Então, no final das contas, se pode fazer isso, tem que fazer mesmo. E o Atlético foi inteligente, fez isso e conseguiu sair com um resultado bom. Não venceu, mas moldou a estratégia só para não perder e ainda teve chance de vencer. O Atlético foi, não digo perfeito porque o Flamengo teve muitas oportunidades. Foi mais erros individuais também do Flamengo, que nem eu falei do Gabigol, do Rascaeta principalmente, dos dois. Na real, que foram os que tiveram as principais chances do meu ponto de vista. Mas no final das contas, o 0 a 0 é melhor para o Atlético, muito melhor, e foi quem alcançou o seu objetivo. Enfim, fica tudo pro jogo de volta agora. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não, deixa o dislike e comenta aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou.